tenho dito isso aqui, talvez o que eu vou falar aqui é parte até de uma série que eu já preguei aqui na igreja, sobre a igreja revolucionária. A igreja do século 21, ela tem que voltar a ser aquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos foi. Uma igreja que abalou as estruturas dos lugares onde ela chegava. Aonde a igreja chegava, as estruturas eram abaladas ao ponto dos religiosos ficarem apavorados, irritados, chateados e moverem céus e terras para impedir que a igreja continuasse indo para frente, fazendo o estrago que vinha fazendo no inferno. Porque é para isso que a igreja foi chamada. A igreja foi chamada para virar esse mundo de cabeça para baixo, para questionar os valores desse mundo e implantar os valores do reino, que são os valores da palavra. Então eu quero falar para você um pouquinho sobre, já cheguei aqui, a igreja revolucionária, porque esse é o perfil e o caráter da igreja. Esse é o perfil e o caráter normal da igreja. Não é revolucionária no sentido político, ou no sentido de nós tentarmos subverter a ordem, mas de subvertermos a imposição que o inferno faz sobre esse mundo e revolucionarmos com o amor de Deus. Amém? Com a palavra de Deus. Você sabia que o louvor, com música, com palmas, com instrumentos, com danças, instituído como uma prática comum, como uma prática que a gente vê hoje com mais ou menor intensidade em qualquer igreja, seja uma igreja mais tradicional, uma igreja mais pentecostal, não importa, você vai ver esses elementos aqui em maior ou em menor proporção, em maior ou em menor intensidade. Isso aqui não existia antes de Davi. Isso aqui não existia antes do reinado de Davi. Música com palmas, com cânticos, com pessoas batendo palmas, se empolgando, pulando, isso simplesmente não existia antes de Davi trazer a Arca de Jerusalém, a Arca da Aliança para Jerusalém. E por que eu estou dizendo trazer a Arca da Aliança para Jerusalém? Qual é o contexto que há por detrás dessa história de trazer a Arca? Será que a Arca já não estava lá, pastor? Não, a Arca não estava em Jerusalém. Durante muito tempo ela não esteve em Jerusalém. E por que Davi teve que trazer a arca? Porque a Arca da Aliança, ela foi levada, quando você vê a história de Israel, lá em 1 Samuel, no capítulo 4, é descrito lá uma guerra que houve entre o povo de Deus e os filisteus. O povo de Deus nessa época estava completamente afastado dos caminhos de Deus. Deus já não estava mais ali no meio deles. O profeta do povo era Eli, ou melhor, o sumo sacerdote era Eli. E Eli, a Bíblia diz, nesse período, nesse tempo, Eli estava gordo, sentado num banco e cego. Ele é a imagem da igreja que não revoluciona mais. Ele é a imagem da igreja que foi envelhecendo, foi perdendo a visão, ficou cega, sentou num banquinho e ficou ali acomodada. Eli é a imagem dessa igreja, que não é a igreja que Deus planejou para o mundo, em qualquer época, seja no século 21, no século 20, no 19, no século 30, se é que vai chegar até lá, se Jesus não voltar antes, não importa quando, não importa aonde, essa é a imagem que Deus não quer para a sua igreja. Cega, gorda, sentada num banco, só esperando a morte chegar. E esse era o ambiente aonde Israel se mete numa guerra com os filisteus, eles vão até o campo de batalha, pensando que iam vencer, que Deus estava com eles, e eles voltam com uma derrota, tendo 4.000 homens mortos na guerra. E eles voltaram decepcionados e intrigados com aquilo. O que aconteceu? Deus não estava conosco? Não é possível? Ah não, já sei, alguém teve uma bela ideia. Já sei o que faltou. Faltou nós levarmos a Arca da Aliança para o campo de batalha. Ah, esse é o segredo. É só a gente pensar na época lá de trás, quando Josué entrou aqui na terra de Canaã, como é que ele veio? Vieram os levitas na frente, carregando a arca, e as muralhas de Jericó caíram. E a gente vê tantas histórias do povo de Israel indo para a batalha, e a Arca da Aliança indo adiante, e os levitas cantando louvores e adorando a Deus, e as batalhas sendo vencidas. Faltou foi isso, levar a Arca da Aliança. Eles pegaram a arca, levaram, e foi pior a emenda do que o soneto. Porque aí eles perderam uma quantidade de 30.000 homens, e ainda por cima, os filisteus que estavam apavorados, quando eles viram a arca, os filisteus disseram, gente, os deuses deles, eles nem entendiam um Deus só, eles disseram, os deuses deles foram trazidos para o campo de batalha, mas olha, filisteus, sejamos valorosos, levanta a cabeça, estufa o peito, encolhe a barriga, parte para cima, e se a gente morrer, morreu, mas vamos nessa, porque se a gente perder essa batalha, nós vamos ser escravos deles, como eles foram dos egípcios.
Então vamos encarar isso aí, vamos nessa. Se a gente morrer, é melhor morrer batalhando do que se render e ser escravo. E eles partiram para cima e venceram, mataram 30 mil homens de Israel, e ainda por cima capturaram a arca, levaram a arca embora. O povo de Israel voltou desmoralizado para casa, com uma morte de 30 mil homens, e ainda foram dar a notícia para Eli. Quando dão a notícia para Eli, ele fica tão chocado com a notícia, não simplesmente de que os filhos dele haviam morrido na batalha, mas também a arca foi levada. Quando disseram para Eli que a arca foi levada, ele, cego, gordo, sentado num banco, ele caiu para trás, teve um colapso, um infarto, pum, morreu. Foram contar agora para a nora de Eli, para a mulher de um dos filhos dele: olha, o seu marido morreu na batalha, e ela estava grávida. E ela, não, mas olha, pior, seu sogro, quando ouviu a notícia, também morreu. E para piorar, levaram a arca da aliança. Ela não resistiu, veio as dores do parto, ela teve uma criança, teve um filho, e ela deu o nome ao filho de Icabode, que significa foi-se embora a glória de Israel. Para que todas as vezes que alguém olhasse para aquela criança, se lembrasse da tragédia que foi aquele período, aquele tempo, aquele momento, onde Israel perdeu o maior símbolo, e o símbolo real da presença de Deus no seu meio, que era a Arca da Aliança. Mas na verdade, Deus já não estava naquele meio já há muito tempo. A arca, Deus já não estava mais sobre a arca, Deus já não estava mais no meio do povo, Deus já tinha partido dali há muito tempo, e eles estavam vivendo de religiosidade, estavam vivendo simplesmente de religiosidade, e a arca durante 7 meses, ela ficou na posse dos filisteus. Só que teve um problema, eles colocaram a arca num templo, o templo de um deus chamado Dagon. No dia seguinte, depois de eles terem colocado a arca lá, quando eles chegaram, havia uma estátua imensa de Dagon, a estátua tinha caído de cara no chão, diante da arca. Eles botaram a estátua de pé, passou mais um dia, durante a madrugada a estátua caiu, e agora quando eles voltaram a segunda vez, a estátua estava com a cabeça cortada, as mãos cortadas, e eles olharam para aquilo, ficaram chocados com aquilo, e de repente explodiu no meio do povo uma praga. E se você ler com cuidado, você vai ver, eu não sei porquê, em algumas versões, diz que a praga que veio no meio dos filisteus foram hemorroidas, que seria uma praga violenta mesmo, né? Todo mundo com crise de hemorroidas nas cidades dos filisteus, mas não foi isso. Se você ler com cuidado, você vai ver que o que explodiu no meio deles foi peste bubônica, ratos e tumores no corpo. Rato e tumor, quando você junta uma coisa com a outra, o rato ele tem uma pulga que transmite, que pega do rato, transmite para o homem, transmite a peste bubônica, a peste negra da Idade Média. Eles tiveram uma crise, lá um surto de peste bubônica, e começou a morrer gente. Eles começaram, o negócio é essa arca, pega essa arca e manda embora. E a arca começou a ir de cidade em cidade, e a cada cidade que ela chegava, explodia um surto de peste bubônica, manda essa arca embora, e ela começou a andar de cidade em cidade. Durante 7 meses, ela passou pelas principais cidades filisteias, por Asdod, por Gate e por Ecrom. Até que eles pensaram, não, vamos nos livrar desse negócio, e os filisteus mandam a arca embora num carro de bois. E ela chega até uma cidade chamada Bet-Semes. Quando ela chega em Bet-Semes, o povo que vê a arca vindo num carro de boi, eles ficam felizes da vida. Caramba, a arca da aliança está voltando. E engraçado que os filisteus botaram num carro e disseram, manda os bois andar, e se eles forem na direção de Bet-Semes, é sinal de que realmente é Deus que está guiando a arca. E os bois foram direto na direção de Bet-Semes. Os filisteus foram acompanhando de longe para ver se ela ia na direção certa. Ela chega na cidade, o povo fica maravilhado, chama todo mundo para ver, e aí acontece um desastre. Os homens cismam de dar uma olhada no que tem dentro da arca. Eles chegam perto da arca, no carro de bois, sobem em cima do carro de bois, abrem a tampa, o propiciatório, e olham lá para dentro, e o que eles encontram de cara lá dentro são as tábuas da lei. E quando eles encaram a tábua da lei, as tábuas da lei, ali naquele lugar, já de cara, 70 homens caem mortos, mais 50 mil em outras cidades. E eles ficam desesperados com aquilo, mandam a arca embora, e de lá ela é enviada para essa cidade chamada Kiriat Jearim. E aí ela fica na casa de Abinadab, debaixo da guarda do filho de Abinadab, Eleazar. E ela fica lá durante um bocado de tempo. Ela permaneceu ali por anos, na casa de Abinadab. Durante anos, até mais tarde, Davi, depois de assumir o trono, resolver trazer a arca de volta para Jerusalém.
Aliás, o termo trazer de volta nem é o certo, porque a arca nunca tinha estado em Jerusalém. Ele leva a arca agora para Jerusalém. Agora imagina só o seguinte: o período aonde a arca foi levada pelos filisteus foi quando Samuel era o profeta e o juiz em Israel. Depois de Samuel, vem o rei Saul. E só depois, no tempo de Davi, a arca é trazida. Durante esse espaço de tempo, durante anos, o Santo dos Santos do tabernáculo, que estava em Gibeon, estava vazio. Agora, você imagina que todo ano, o sumo sacerdote, ele deveria fazer um sacrifício no dia do Yom Kippur, fazer um sacrifício para levar até o Santo dos Santos, aspergir o sangue daquele sacrifício sobre a arca, para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Esses sumos sacerdotes passaram anos entrando no Santo dos Santos vazio, onde não havia a Arca da Aliança. Sem a Arca da Aliança não havia a presença de Deus. Eles passaram anos indo a um tabernáculo, cujo Santo dos Santos estava vazio, aspergindo sangue no nada, para que Deus perdoasse os pecados do povo. Eles continuaram fazendo isso durante anos, e durante anos, aquele lugar, o Santo dos Santos, permaneceu absolutamente vazio. 7 anos depois de assumir o trono, Davi, primeira capital que Davi estabelece é Hebrom, e depois de 7 anos, ele toma a cidade dos Jebuseus, a cidade chamava-se Jebus. Os Jebuseus habitavam lá em cima, e quando Davi ameaçou entrar naquela cidade, os Jebuseus mandaram um recado: Davi, você não entra aqui, se você tentar entrar, quem vai combater você são os aleijados e os cegos, porque você não tem condição de entrar aqui. E Davi ficou tão irado, que ele falou: olha, o primeiro dos meus homens aqui que conseguir entrar e abrir os portões para nós invadirmos, vai se tornar um príncipe no meio do povo de Israel. E um dos seus homens resolve aceitar o desafio, Joabe, e ele sobe por um canal que hoje, se você for a Jerusalém, você visita, você vai lá de baixo, até lá em cima havia um canal, e há um buraco que vai da fonte original até lá em cima, e é um canal vertical mesmo. Você tem que subir encostado com as costas na parede, o pé, e vai empurrando até chegar lá em cima. O maluco subiu, uma espada nos dentes, o escudo na cabeça, subiu pela parede, chegou até lá em cima, deve ter matado uma meia dúzia, abriu os portões. Davi entrou, liquidou com os Jebuseus e mudou o nome da cidade de Jebus para Salém, Jerusalém, a cidade da paz, lugar da paz. E aí a primeira ação, depois de invadir Jerusalém e tomar posse de Jerusalém, 7 anos depois dele se tornar, de assumir o trono, ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém. E no trajeto, quando ele chega lá para trazer, uma pessoa morre. Pelo mesmo motivo, mais ou menos parecido com o anterior. Eles vêm trazendo a arca, eles saem lá de Kiriat Jearim para trazer a arca num carro de bois. No meio do caminho, o carro passa por uma pedra, a arca desequilibra, entorta, vai cair. Vem um rapaz na maior boa vontade, para não deixar a arca cair, mete a mão, o eletrocutado caiu, morreu. Davi ficou angustiado com a morte desse rapaz Uzá, que era um dos filhos de Abinadab. Ele ficou angustiado com a morte daquele rapaz e pensou: o que a gente fez de errado? E por 3 meses, a arca agora ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. E Davi passa esses 3 meses estudando, voltando para a palavra, para estudar como é que a arca deveria ser transportada. A arca não podia ser transportada em carro de boi, ela tinha que ser transportada nos ombros dos levitas. E ele passa a estudar aquilo para entender como é que a coisa deveria ser feita. Davi estuda a lei, vê como se deveria transportar a arca, e aí então, depois de aprender na palavra, ele vai lá, resgata a arca, e agora ele traz a arca para Jerusalém. Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém com a arca, foi um dia de festa. O povo vibrando, aplaudindo, batendo palmas, fazendo uhul, yeah! Davi, ele também ficou tão empolgado que ele tirou as roupas de rei, ficou somente com uma estola, somente com uma túnica, e ele vem na frente dos levitas, os 4 levitas, cada um carregando numa ponta das varas que atravessavam a arca, cada um carregando, e ele na frente dançando, pulando, yeah,
isso! E a Bíblia diz que a esposa de Davi, Mical, estava no palácio, na cidade de Davi, no palácio, na fortaleza de Davi. Ela olha pela janela, vê Davi dançando na frente e ela diz: que papel ridículo, que papelão o rei fazendo, vindo na frente do povo, dançando, pulando, feito um louco, dançando ali, como se fosse uma pessoa qualquer, e não um rei que entra com uma postura e tal. Que vexame. É interessante que quando você lê, quando diz que Davi, ela se envergonhou, que Mical se envergonhou de Davi, a Bíblia diz que a partir daquele dia, Mical não teve filhos. Mas a Bíblia não diz que Mical ficou estéril. Mical não ficou estéril. O que aconteceu entre Mical e Davi é que nunca mais houve entre eles intimidade. Veja bem o seguinte, Mical, ela representa aqui toda uma postura de tradição. O rei deveria entrar andando, com pompa, com uma postura, enquanto Davi apresenta e representa a liberdade do louvor e da adoração diante da presença de Deus. E quando ela, Mical, se posiciona para achar que aquela postura de louvor e adoração espontânea diante de Deus é algo que é ridículo, que não tem sentido, que deveria ser uma coisa pomposa, uma coisa ritualística, ela perde completamente a intimidade. E é isso que acontece com a igreja que se torna formalista. Ela perde a intimidade com Deus. Ela acaba perdendo a intimidade com Deus. Em muitas igrejas, se eu fizer essa dança que eu fiz aqui em cima agora, é capaz do pastor subir no púlpito e dizer: acabou a pregação, muito obrigado, pode partir, pode ir embora. Porque a esposa de Davi se escandalizou e perdeu a intimidade com ele. Davi coloca a arca no topo do Monte Sião, debaixo de uma simples tenda aberta, uma cobertura apenas, 4 varas, uma cobertura. Davi põe a arca ali, e ali começa um dos períodos mais gloriosos da história de Israel. A partir daquele dia, durante 40 anos houve ali louvor e adoração 24 horas por dia. Davi estabeleceu ali, entre os levitas, turnos de homens que se revezavam, e aquilo não parava nunca, durante 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todos os dias. Não havia sábado, não havia domingo, não tinha shabat, todo dia, o dia inteiro, louvor, adoração, gente cantando diante da arca. E o que é mais impressionante, segundo a lei, alguém que não fosse o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, no Santo dos Santos, que visse a arca, caía morto e fulminado. Mas as pessoas chegavam, cantavam, louvavam, adoravam a Deus, e ninguém morria. A arca estava lá, exposta para todo mundo ver. No período da lei, a arca lá exposta. E ali, nesse tempo, diante da arca, ali foram compostos a maioria dos salmos. A maioria dos salmos foi composta nessa época. As pessoas pensam, imaginam Davi, pastorzinho de 15 anos, lá no campo, tomando conta das ovelhas, com uma arca, uma harpinha na mão. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tu acha que Davi, como pastor, tinha tempo de ficar tocando musiquinha em harpa? Se ele perde tempo lá tocando música em harpa, vem um lobo, leva uma ovelha, quando ele chegava em casa, ele levava uma coça. O que você estava fazendo que não estava tomando conta das ovelhas? Eu estava tocando lá a harpa, compondo. Olha que salmo lindo que eu compus, Salmo 23. Senhor meu pastor, me faltará. Cala a boca, garoto. Perdeu uma ovelha, miserento. Porque tu estava tocando harpa. Tu tinha que estar trabalhando. Pedala, Robinho. Tinha nada que estar tocando harpa. Na verdade, a maioria dos salmos foi composta ali, nesse período de 40 anos, diante da arca. Ali homens foram inspirados e registraram revelações, profecias e promessas da parte de Deus para o seu povo. Você já leu alguma coisa, alguma vez, no livro de Salmos? Quantas profecias você encontra nos Salmos? Aquilo tudo, essas profecias e promessas foram escritas nesse período de tempo, diante da arca, diante de louvor e adoração. Ali se instituiu o ministério de compor músicas, de dar graças e louvores a Deus com instrumentos musicais, com palmas, com gritos, com danças, com mãos erguidas. Nada disso existia antes de Davi levar a arca da aliança para Jerusalém e colocar ela no topo do Monte Sião, debaixo de uma tenda. Nada disso aqui existia antes. Enquanto isso, no tabernáculo,
que estava lá em Gibeon, o tabernáculo continuava lá. O correto seria Davi ter trazido a arca para colocar em Gibeon, de volta dentro do Santo dos Santos. Mas ele leva para Jerusalém, o tabernáculo continua lá com o seu Santo dos Santos vazio, e ainda assim, imagina isso, durante 40 anos, o tempo do reinado de Davi, mais uma vez, o tabernáculo tinha sacerdotes, sumo sacerdote, sacrifícios, rituais e o Santo dos Santos vazio. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano durante 40 anos num lugar onde não havia, imagina só, dentro do tabernáculo só havia 2 fontes de luz. No santo lugar, que era a primeira parte daquela tenda, havia o menorá, com aquelas 7 lâmpadas acesas de óleo, tinha luz. Mas quando o sujeito entrava no Santo dos Santos, a luz era a presença de Deus. Agora o Santo dos Santos estava no escuro. E o sumo sacerdote entrava ali, talvez buscando uma nesga de luz, um raiozinho de luz vindo do santo lugar, para aspergir sangue no vazio. E ele saía de volta, e durante 40 anos, eles mantiveram todos os rituais, mas a Arca da Aliança, a peça mais importante, a presença do próprio Deus, não estava naquele lugar. Imagina isso. Imagina isso. Atos 15, vamos pular agora para o Novo Testamento. Vamos dar uma chegada agora no Novo Testamento. Atos 15, os versículos de 1 a 19, diz que alguns homens desceram da Judéia, mais especificamente de Jerusalém, para Antioquia, e passaram a ensinar aos irmãos, dizendo o seguinte: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Antioquia era uma cidade de gentios, aonde se tornou a sede das igrejas que estavam debaixo do ministério do apóstolo Paulo. Jerusalém continuou sendo o lugar sede das igrejas dirigidas pelos apóstolos do Cordeiro. João, Tiago, Pedro. As igrejas que estavam, nem na verdade igrejas, mas o povo que saiu de Jerusalém, que se dispersou pelo sul da Europa, pelo norte da África, por causa da perseguição aos crentes, esse povo estava debaixo do episcopado, vamos assim dizer, ou da administração espiritual de Pedro, Tiago, João dos apóstolos. Em especial de Tiago, o irmão de Jesus, que era, na verdade, o pastor mesmo, aquele que estava de frente comandando, que era o líder. Se tem alguém que foi o primeiro papa, não foi Pedro, foi Tiago, que foi o cara que estava de frente. Pedro estava submisso a Tiago, ok, gente? E Tiago era filho de Maria, ok? Sabe disso, né? Sabe que Maria e José tiveram filhos depois de Jesus. A Bíblia diz que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, José olhou para Maria e falou: ô minha filha, aleluia, finalmente, Jesus, chegou a hora. E ela teve outros filhos e filhas, ok? Não há nada de errado nem de ruim nisso, ok? Isso não denigre a imagem de Maria, pelo contrário, aos olhos do judaísmo, isso exalta Maria, ok? Porque uma mulher que tem filhos, ou que tivesse filhos sem estar casada, seria considerada como uma prostituta. Mas ela teve outros filhos além de Jesus, e isso era sinal de bênção na vida dela, ok? Então Tiago era filho de Maria, não desses filhos que andam por aí com uma medalhinha, eu sou filho de Maria, não é isso não. Filho para valer, filho mesmo, filho nascido mesmo de Maria. E Tiago era o cara que estava na frente, Tiago era o camarada que estava na frente. E esses caras saíram de Jerusalém para ir a Antioquia, a sede da onde Paulo administrava as igrejas fundadas por ele, Éfeso, as igrejas da Galácia, Corinto e etc e tal, para dizer o seguinte: se vocês não forem circuncidados, porque a igreja de Antioquia, ou as igrejas ligadas a Antioquia, eram igrejas basicamente formadas por gentios. Esse pessoal não sabia o que era a lei de Moisés, esse pessoal não sabia o que era Shabat, esse pessoal não sabia o que era circuncisão, esse pessoal não sabia de restrições alimentares, só comer comida kosher, esse pessoal não sabia nada disso. Esse pessoal não conhecia bolhufas a respeito disso. Aí chegam esses irmãos vindos de Jerusalém, e eles dizem: se vocês não circuncidarem conforme o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos.
Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Aonde eles passavam contando, gente, nós temos trabalhado com os gentios, e eles têm se convertido aos milhares, eles têm se convertido a rodo, são muitos, e os irmãos estavam se alegrando, não estavam sabendo que eles estavam indo na direção de Jerusalém para um debate sério. Os gentios precisam ou não guardar a lei de Moisés? Você entende que a questão aqui não era simplesmente a circuncisão, era guardar toda a lei? A circuncisão seria o sinal maior da aceitação de que a lei de Moisés agora também é válida para todos nós que recebemos a Jesus. Então os homens têm que ser circuncidados, nós não podemos mais comer carne de porco, não podemos mais comer crustáceos, nós não podemos comer qualquer tipo de peixe, só peixe com escama, nós temos que guardar o sábado, e etc, e tal. Nós temos que cumprir as 613 leis ensinadas e dadas por Deus a Moisés. O que estava envolvido aqui era isso. Chegando a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, alguns fariseus que haviam tomado uma decisão, não, vamos seguir Jesus, Jesus é legal, os caras têm razão. Eles se levantaram e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os caras criaram uma polêmica. Na verdade, foram esses mesmos que foram até Antioquia. Aqueles que mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer que causavam uma montoeira de dor de cabeça a eles, os judaizantes. A grande maioria das epístolas foi escrita em função de combater os ensinos errados ministrados pelos gnósticos e pelos judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que queriam trazer a lei de Moisés para os gentios. Os gnósticos eram uma seita mística que acreditava em tudo aquilo que você conhece hoje como espiritismo, macumba, nova era, pirâmide e pedra energizada e o diabo a quatro. Isso tudo vem do gnosticismo. Tudo isso vem do gnosticismo. Comunicação com mortos. O sujeito vai numa sala, tem um sujeito lá que incorpora a avó. Meu netinho, sou eu. Rapaz, é a avó da vovó, é a avó da vovó. É a avó de vovó. É ela mesmo, só pode ser. Isso tudo vem do gnosticismo. Isso tudo já vem do gnosticismo. E Paulo já tinha uma dor de cabeça danada com esses caras, já naquela época. Com essas duas vertentes que tentavam subverter o evangelho que Paulo pregava. O evangelho da graça. O evangelho que Paulo pregava. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão, para debater sobre isso. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles dizendo o seguinte: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Pedro está se referindo aqui ao episódio na casa de Cornélio. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. E eu coloquei entre parênteses o que ele quis dizer com esse modo nenhum. Parem com isso. Give me a break. Pode parar. Segura a sua onda aí, mané. Pode parar com isso. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Gente, você está entendendo aqui que o apóstolo Pedro, se ele teve alguma resistência à doutrina que Paulo ensinava, é porque ele ficou durante muito tempo com medo de ser criticado, porque na verdade aqui no início da história, ele já está dizendo, é pela graça, é pela graça. Mas ele ficou tão intrigado quando Paulo começou a mostrar o que é a graça, que graça é favor imerecido, o cara ficou até, poxa, pela graça, mas não é tanto. E Paulo ensinando, não, é pela graça e é mesmo, é tudo isso aqui, um pouco mais. Pedro, você precisa entender o que é a verdadeira graça. Toda a assembleia ficou em silêncio, porque ninguém tinha mais o que responder.
Enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão, Pedro, nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito? Agora Tiago vai citar Amós. E ele diz o seguinte: depois disso, voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Você está entendendo por que eu contei aquela história toda de Davi? Trazendo a arca da aliança, colocando sobre o monte Sião, colocando apenas uma tenda em cima, as pessoas vendo a arca, e ele está dizendo aqui que já havia, o profeta Amós já havia profetizado que um dia, lá na frente, algum dia, que Amós não sabia quando, Deus prometeu que iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. Que Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, agora Tiago volta a dizer, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades e perturbar os gentios que estão se convertendo a Deus. O próprio Tiago chegou a essa conclusão. A restauração do tabernáculo de Davi é uma promessa revolucionária para uma igreja revolucionária. Eu garanto para você, se você quiser, eu faço uma aposta com você do dinheiro que você quiser. Estou precisando de uma grana, então eu vou ganhar uma aposta fácil. Eu sei que apostar é pecado, mas eu vou apostar assim mesmo. Eu aposto com você que você nunca ouviu em qualquer igreja pregando-se sobre restauração do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque ninguém sabe o que é isso. Porque isso é um mistério. Não vamos mexer nesse assunto, isso é um mistério. A Bíblia diz que a Deus, o que Ele sabe, o que a gente não sabe, a gente não mexe nisso. Vamos deixar isso quieto. Que história é essa de restauração do tabernáculo de Davi? A restauração do tabernáculo de Davi é uma promessa revolucionária para uma igreja revolucionária. Só isso. Restauração. O que é restauração? Você já deve ter ouvido que de vez em quando alguém é chamado para restaurar uma obra de arte. A gente viu, por exemplo, lá no Vaticano, uma estátua de Michelangelo, a Pietà, que um dia teve um maluco que se disse Jesus Cristo, entrou lá dentro com um martelo e deu umas 2 ou 3 marteladas. Até que um outro maluco, mais maluco do que ele, pulou em cima, agarrou o cara e não deixou ele terminar de fazer o estrago que ele ia fazendo. Ele arrancou lá o nariz de Maria, mais algum outro pedaço de alguma coisa, eles tiveram que restaurar. E é interessante que quando você fala de restauração de quadros, de vez em quando você pega um sujeito que é convidado para fazer uma restauração de um quadro, e quando ele olha para o quadro, ele primeiro estudou quem foi o autor do quadro. E estudando o autor do quadro, ele começa a ver qual é o estilo do cara, que tipo de tinta ele usava, qual é o tipo de traço que ele fazia, começa a estudar as características. E às vezes ele até tem uma foto, um desenho, alguma coisa do original. E ele olha para aquilo que está diante dele, e tem algumas camadas, às vezes, que alguém não especialista, sem expertise, foi tentando fazer para restaurar o quadro. E foi colocando tinta por cima. Foi colocando tinta por cima. E tinta por cima, às vezes ao ponto de alterar o visual, a paisagem do quadro. Aí o especialista tem que ir com todo cuidado, ele vai removendo camada de tinta, camada de tinta, camada de tinta, até chegar à pintura original. E muitas vezes o quadro que se revela é completamente diferente daquilo que estava diante dele num primeiro olhar. Isso é um trabalho de restauração. Você remove camadas para revelar a intenção real do pintor, do artista que fez o quadro. Se o artista voltasse e visse o quadro antes da restauração, ele ia dizer, mas isso aí não foi o que eu pintei, isso aí está um lixo. Quem é que sabe consertar isso? Tem um especialista aqui, remove camada, agora chegou no quadro que eu pintei, agora chegou no original que eu fiz, agora chegou naquilo que eu criei. Restauração é isso.
E restauração do tabernáculo de Davi nada mais é do que tirar camada após camada, após camada, após camada daquilo que os homens foram acrescentando e colocando em cima da graça, ocultando a verdadeira graça, ocultando o plano original de Deus. E quando você começa a remover camada após camada, Deus olha e diz: é isso que eu pintei, esse é o meu plano, essa é a minha obra-prima. E agora você pode apreciar a obra que ele fez do jeito que ele fez, não do jeito que outros deturparam, não com camadas que pastor fulano, apóstolo ciclano e o outro foi colocando por cima, empastelando a obra de arte, estragando a obra de arte. Você entende que a graça é uma obra de arte de Deus? E que a gente não tem o direito de botar camada por cima, a gente só tem o direito de parar diante dela e apreciar. Amém? Essa restauração para a igreja é uma quebra de barreiras, é quebra de tradições, de superstições. Você entende que a igreja do século 21 tem se tornado uma igreja cheia de superstições? Se você levar esse pacote de sal grosso ungido e botar na salada do seu marido, ele se converte em 3 dias. Eu já vi uns anúncios desses pela rua: traga a pessoa amada em 3 dias. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Traga a pessoa amada em 3 dias. Aqui na nossa igreja também. Aqui a gente não ora pela pessoa, a gente ora pelo pacote de sal. Você leva o pacote de sal, bota na salada, o cara quando comer... rapaz, essa salada está diferente. Bota mais sal. Ele gostou. Aleluia, vai se converter. Estou diferente. O que quer? Quer ir para a igreja? Não, quero ir para o samba. Restauração do tabernáculo de Davi é remoção de barreiras, de tradições, de superstições, é remoção do formalismo morto, da religiosidade, é a restauração de verdades bíblicas reveladas que se perderam em função da prevalência de pensamentos humanos. É a remoção dessas camadas. Agora veja só o seguinte: todo cristão também é um cidadão da Jerusalém Celestial. Se você der uma olhada no livro de Hebreus, fala isso para nós, né? Que nós somos cidadãos da Jerusalém Celestial. A Jerusalém natural, ela é uma representação da cidade do Deus vivo. E nessa cidade tem um lugar um pouco mais alto: Sião. Sião é um dos montes que é próximo do Monte Moriá. Mas não é, faz parte até do complexo dos montes que há em Jerusalém, o Monte Sião. O Monte Moriá está num canto, você caminha um pouco e você chega no ponto, no lugar onde é o Monte Sião. Nessa cidade, então, existe um lugar mais elevado que é Sião. Sião está em Jerusalém, mas nem toda Jerusalém está em Sião. Amém, gente? Amém. Sião está em Jerusalém, mas nem toda Jerusalém está lá em Sião. Jerusalém é um lugar onde você foi colocado. Você nasceu de novo? Então você é um cidadão da Jerusalém Celestial. Você foi colocado na Jerusalém Celestial. Mas Sião não é um lugar onde você é colocado. Sião é um lugar onde você escolhe estar. Sião é o lugar onde Davi colocou a arca, onde havia liberdade, onde havia música, onde havia adoração, onde havia cânticos, onde havia composição, onde havia poesia, onde havia profecia. Mas Sião não é um lugar onde Deus te coloca. Sião é um lugar onde você escolhe estar. Eu quero ir para Sião. Eu já estou em Jerusalém, mas eu não vou ficar aqui embaixo. Eu vou subir para lá, aonde está a arca, aonde está a presença de Deus, aonde está a presença viva do Deus vivo. Sião está dentro de Jerusalém, mas Sião é um lugar um pouco mais elevado. Estar em Jerusalém é uma bênção, mas ir para Sião é melhor. Amém, gente? Sião é onde a presença de Deus real e marcante, é onde a cura, é exatamente onde existe libertação, aonde acontece liberdade, manifestação do poder de Deus, aonde acontece conversão genuína. É em Sião, é lá em cima. Sião é onde se estabelece a igreja que revoluciona, que quebra os padrões antigos e estabelece padrões novos, que não tem medo de inovar. Que não tem medo de inovar, que tem coragem para andar para frente, que não tem medo das críticas, dos comentários que possam fazer, mas que segue adiante sem se importar com qualquer coisa tradicional. Sião é um lugar de revelação, Sião é um lugar de som, Sião é um lugar de barulho, Sião é um lugar de movimento, de música, de vibração, de alegria, de adoração, de vida abundante.
Gente, era perfeitamente possível você chegar em Jerusalém, na época de Davi, e ir para um canto qualquer, onde você ia encontrar um sossego, um silêncio do tamanho de um bonde, mas era impossível chegar em Sião e ficar quieto e parado, porque Sião era um lugar de movimento, de barulho, de música, de dança, de vibração, 24 horas por dia. Não havia um momento que você dizia, não, eu vou esperar lá mais tarde, porque essa hora lá em Sião é muito barulhento. Eu vou esperar chegar mais tarde, porque aí o turno acaba, o pessoal sai, aí fica quieto, aí é que eu gosto. Aí, quando eu chego lá, que está no horário fervendo, tem muita gente de mão levantada, tem muita gente falando em línguas, tem muita gente lá adorando a Deus com cânticos assim muito altos, aquilo me incomoda. Tem até uns irmãos meio desafinados, que estão, nem se importa de ser desafinado, fica do seu lado ali, aleluia, eu não aguento, eu não vou, prefiro ficar aqui. Eu gosto aqui embaixo é onde a gente se reúne e faz o nosso culto de oração. Vamos orar. Oh, aleluia. Senhor, ouve a nossa oração, Jesus. Oh, meu Pai, que benção. E lá em cima, como é que é? Oh, aleluia, Jesus. Caramba, demais, hein? Você é demais, Jesus. Eles chamam até Jesus de você. Não aguento. Eu prefiro aqui embaixo. Aqui embaixo é Senhor que estás assentado num trono elevado, dourado, de veludo vermelho, com anjos por cima e por baixo, que voam e sobrevoam, que vão para diante e para de trás, que somem, que descem, que vão em marcha ré e vai adiante. Senhor, meu Pai, glória a Deus. Aleluia. Amém. Lá em Sião não. Os caras chamam Deus de Pai. Lá em Sião é complicado esse não. Não é Senhor, Deus Altíssimo, não. É Pai. Ô Pai, você é demais. Pai, você é tremendo, poxa, que bênção. Poxa, eu tenho um testemunho para te contar. Eu sei que foi você que fez, mas eu vou te contar. Sabe, eu estava na rua, de repente aconteceu isso, aquilo. Demais, quero te agradecer demais por aquilo que você tem guardado, me protegido, minha família. Cara, que cura maravilhosa você fez lá na minha casa. Isso lá é jeito de orar. Eu gosto de aqui embaixo. Lá em cima, lá em cima não é a minha praia. Por quê? Porque você está em Jerusalém. Você não tomou ainda a decisão de subir para Sião. Mas quando você começa a entender que é em Sião onde está a arca, e a arca é a presença real, genuína, não uma presença fake, mas a presença real de Deus está lá em cima em Sião, na adoração, nas orações, na vibração, nas danças, nas palmas, nos cânticos. Quando você entende isso, você fala, rapaz, eu não sou muito acostumado com esse negócio de Sião não, mas é para lá que eu vou. Eu não estou muito acostumado com isso, mas eu vou me acostumar, porque eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar diante da arca, eu quero estar vendo Deus de cara, eu não quero estar ouvindo notícias de Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo, eu não quero saber o que Ele fez na sua vida, eu quero poder dizer para você o que Ele tem feito na minha. Então eu quero ir para Sião, eu quero subir lá em cima, eu quero estar em comunhão. Sião, o monte físico, foi onde Davi colocou a arca da aliança. O monte Sião espiritual é o local onde Jesus é o centro de todas as coisas. Esse é o lugar onde a igreja precisa estar. Sião é o lugar onde a graça flui de forma livre, plena e abundante, e a fé sai dos limites da religiosidade e se torna uma força viva. A fé deixa de ser uma teoria e ela passa a ser um estilo de vida. A graça não é mais simplesmente uma doutrina, mas a graça agora é a pessoa de Jesus vivendo em mim. Já não sou eu quem vivo, mas é a graça, é Jesus que vive em mim. E esse viver que eu tenho, eu vivo pela fé. E olha, eu não aguento, eu tenho que transbordar isso aí para você, porque o que eu tenho em mim é vida abundante. Aonde você arrumou essa vida toda? Cara, eu cheguei em Sião e dali veio assim uma presença que, caramba, eu decidi lá assim, ó, com a faca nos dentes. Cadê o diabo? Eu quero arrebentar com ele agora. Se o Monte Sião, o Monte Sinai foi onde Deus revelou a lei, o Monte Sião foi onde Deus mostrou a sua graça, permitindo que todos vissem e se aproximassem da arca, e ali estabelecessem um relacionamento de louvor, de adoração e de intimidade com Ele. Você está entendendo que Deus sempre foi um Deus de graça? Porque se Ele fosse um Deus da lei, quando Davi colocasse aquela arca ali, e o povo olhasse, caiu um monte de gente morta. Caiu um monte de gente morta, ninguém morreu. O pessoal talvez tenha chegado lá assim, Davi, tem certeza, Davi? Pode olhar, tem certeza, Davi, eu vou olhar, Davi, tu tem certeza? Pode olhar, cara. Mas não é para chegar de costas. Pode olhar. Não aconteceu nada. Cara, eu estava com aquela
imagem de temor de Deus. Agora eu estou entendendo que temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é valorizar Deus, é olhar para Deus e entender, Ele é o centro do universo, Ele é tremendo, Ele é demais, Ele é fantástico, Ele é o centro da minha adoração, da minha vida. Agora eu posso olhar para Ele, porque quando eu olho eu vou me transformando na imagem e semelhança dEle. Cara, esse povo entendeu uma coisa que a igreja ainda não entendeu. Aquele povo lá do tempo da velha aliança, eles entenderam algo que a igreja ainda não entendeu. Você tem que ter um relacionamento íntimo, próximo, real com Deus. Não é um relacionamento com a Bíblia. Você está entendendo que é importante ler a Bíblia? Mas o seu relacionamento não é com a Bíblia. Não é decorar versículos. É mais do que isso. Não é decorar e conhecer doutrinas a ponto de poder dar aula sobre batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, santificação. Isso é legal, mas não é o mais importante. O que Deus mais quer de você não é o seu cérebro, é o seu coração. Há pessoas que eu conheci ao longo da vida, que tem o cérebro deste tamanho assim, inchado de tanto versículo, de tanta doutrina, e o coração espremido. Mas conheci outros que não tinham um cérebro tão grande, mas um coração tão vasto, tão imenso, que foi por essas pessoas que eu me apaixonei. Foi dessas pessoas que eu resolvi olhar como espelho, para entender como é que é, o que é esse negócio de igreja. Eu não entrei na igreja sabendo tudo, eu não sabia nada. O que eu sabia de igreja? Não sabia nada. Bolhufa, nada. Frequentava alguma igreja? Não. Conhecia essa linguagem, o evangeliquez? Não, esse idioma eu não conhecia. Aí eu fui aprendendo pouco a pouco. Glória a Deus, aleluia. Com os diversos sotaques. Aleluia. Esse é um sotaque mais batista. Aleluia. É um mais assembleano. Fui aprendendo. Deus está te convidando para você vir para Sião e não sair de lá. Amém.